Olá, eu sou o Dr. Zé Rodrigues. Esse é o nosso espaço para falar de saúde, bem-estar e longevidade com qualidade de vida. Sabe aquela famosa frase do Hipócrates, o pai da medicina moderna? Que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja seu alimento? Pois é, a palavra de médico hoje é mel, que atende a esses dois princípios, porque tanto ele é um medicamento quanto um alimento. É o que eu mostro nessa videoaula, onde eu também explico sobre os tipos de mel, como separar o verdadeiro do falso, as indicações, as dosagens e as restrições ao uso do mel. E certamente vou surpreender você quando eu falar dos critérios de qualidade do mel. No canal Palavra de Médico, há alguns vídeos falando dos carboidratos simples, que por serem rapidamente absorvidos, aumentam prontamente a glicemia, demandando muita insulina, e daí vêm os processos inflamatórios, a obesidade e a cascata de problemas para a saúde. E as pessoas sempre perguntam sobre o mel, e como neste vídeo que aconselho você a ver e rever, já destrinchei o tema própolis, você vai ver agora esse carboidrato simples e especial que é o mel. Então, sem perda de tempo, aproveita para clicar no like, que nem vinheta vai ter, vou entrar direto no tema. E no final do vídeo, como sempre, vou mostrar meus exercícios físicos. Hoje eu vou mostrar exercício para diminuir barriga, para encorajar você. As abelhas recolhem o néctar das flores e o transformam em mel, que vai sendo armazenado na colmeia para alimento das abelhas, exceto a abelha rainha, que é alimentada com geleia real. E isso faz diferença, pois as abelhas operárias vivem 45 dias, mas a abelha rainha, que come geleia real, pode viver até 5 anos. O tipo de mel depende do tipo de abelha e das flores visitadas por elas. Quando predomina apenas um tipo de flor, o mel tem o seu nome, como por exemplo mel de eucalipto, de laranjeira e tantos outros. E cada flor gera um mel com características próprias. Quando são variadas as flores sem uma predominância especial, é o chamado mel silvestre, o mais comum no Brasil. O açúcar de mesa, que é chamado sacarose, ele é composto em iguais proporções de glicose e frutose, 50% de cada uma. E o açúcar seguramente está por trás da maioria das doenças que afligem a humanidade. As doenças degenerativas cerebrais são exemplos conhecidos. E o mel também é formado por glicose e frutose, porém em outra proporção, que varia conforme o tipo de mel, mas oscila em média em torno de 38% de frutose e 32% de glicose. E esses carboidratos simples do mel têm sua absorção modulada pelos outros centenas de componentes do mel, como magnésio, potássio, enxofre e ferro, por exemplo, que quanto mais concentrados, mais escuro é o mel. E o uso do mel não é de hoje. A pintura rupestre em cavernas da Espanha de 8.000 anos, mostrando uma laboriosa coleta de mel. Provavelmente o mel é o composto natural terapêutico mais antigo na história da humanidade. A conclusão desse estudo do ano passado de Oxford, no Reino Unido, foi que mel, para o tratamento de sintomas de resfriado como tosse e dor de garganta, é melhor que anti-inflamatórios e antibióticos convencionais. Esse estudo mostrou também que as bactérias inicialmente sensíveis não desenvolvem resistência ao mel. Mas nem tudo são flores no mundo das abelhas. No ano passado, elas entraram definitivamente na lista das espécies em extinção. Nos Estados Unidos, o país mais afetado, o número de abelhas caiu para menos da metade nos últimos anos. No Brasil, há também grandes sumiços de espécies apícolas, e as causas são uso abusivo de pesticida e incêndios florestais. Sem abelhas vai faltar mel. E não é só isso. As abelhas são responsáveis pela polinização, que garante a perpetuação de vegetais e frutos mais resistentes, e responde por 60% das espécies cultivadas. No Brasil, o consumo de mel ainda é considerado baixo, em torno de 100 gramas por habitante por ano. A média na Europa atualmente é em torno de 2,4 quilos de mel por habitante por ano. E como a boa qualidade final do mel implica em várias e trabalhosas etapas na apicultura, o preço do mel de qualidade pode ser mais alto. Por isso tem ocorrido sua adulteração, com a adição de açúcares comerciais e xarope de milho. Ainda neste vídeo vou ensinar como identificar o mel verdadeiro. Por ser um produto de origem animal, o mel tem normativas do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento que regem a sua qualidade para consumo. O mel contém mais de 200 substâncias que impactam a saúde humana. Algumas delas, frutose e glicose, fonte de energia imediata para o organismo. Cálcio e ferro, fundamentais para a saúde dos ossos e prevenção de anemia. Potássio, contribui para a estabilidade da pressão arterial. Prolina, aminoácido da saliva das abelhas, matéria-prima do colágeno e que dá firmeza à pele. Triptofano, aminoácido que faz parte da produção de serotonina, neurotransmissor do bem-estar e que ajuda na qualidade do sono. Vitamina C e várias vitaminas do complexo B diminuem a oxidação celular e ajudam na imunidade. Lactobacilos ajudam na função do intestino e protegem o estômago. Flavonoides e ácido glucônico, compostos antibacterianos especialmente úteis nas infecções respiratórias e digestivas. O mel de laranjeira é rico em um tipo de flavonoide chamado hesperidina, importante anti-inflamatório intestinal. E uma novidade, o queridinho do momento, o flavonoide do mel mais estudado atualmente, camphorol.
A hesperidina, por exemplo, que o mel de laranjeira tem, foi estudado onde ela é mais concentrada, na cebola, mas o camferol é o único composto flavonoide até então estudado no próprio mel. Graças a esses estudos, agora sabemos que o camferol é o verdadeiro responsável pelos conhecidos efeitos antibacterianos e antivirais do mel nas infecções respiratórias. Isso tudo quando temos o mel puro e autêntico no seu estado natural. Por isso é importante você saber como separar o mel puro e autêntico do falsificado. Primeiro vamos desbancar o tabu. O mel que cristaliza e endurece é o mel verdadeiro. Todo mel puro cristaliza pela reação esperada com oxigênio. Se você tem um mel guardado há semanas e não cristalizou, ele não é mel puro, a não ser que ele seja mel de melato de bracatinga, um tipo de mel diferente produzido no sul do Brasil, que normalmente não cristaliza. E não tem como impedir o mel puro de cristalizar. E tem mais, conforme o tanto de açúcar ilegalmente adicionado ao mel, ele pode até cristalizar, mas não com a consistência macia da cristalização do mel puro, que ocorre primeiro no fundo do frasco. A falsa cristalização é dura como pedra. Além do mais, o mel puro cristalizado pode ser consumido assim normalmente, sem nenhuma perda nutricional. Mas se você quiser usar o mel em sua forma líquida, no final do vídeo oriento sobre como descristalizar sem alterar as propriedades do mel. Existem muitas maneiras de averiguar se o mel é verdadeiro ou falso. Vou mostrar rapidamente algumas mais simples. Teste a mistura com água. Coloque um pouco de mel em um prato liso e adicione um pouco de água. Faça movimentos circulares com o prato por alguns segundos. O mel verdadeiro não dissolve na água e forma um mosaico semelhante a favos da colmeia. Se não for assim, é mel falsificado. Coloque o mel em uma colher metálica das de sopa e leve ao fogo. O mel verdadeiro atinge a fervura mantendo seu aroma e textura. Já o mel falso carboniza fácil e cheira a queimado. O teste do guardanapo de papel. Pingue uma gota de mel sobre o guardanapo. O mel verdadeiro mantém-se em alto relevo, sem molhar o papel. O falso mel umedece o guardanapo e se espalha. O teste de tintura de iodo a 2%, esse baratinho que você compra nas farmácias. Misture um pouco de água com um pouco de mel para ficar mais fluido. Em seguida adicione algumas gotas de iodo e misture. O mel verdadeiro mantém sua cor, mas o falso mel escurece, fica quase da cor do iodo. O teste do palito de fósforo. Molhe a parte de pólvora do palito com mel e acenda o palito. Se for mel puro, que é inflamável, a chama surge normalmente. Já com falso mel, o palito não acende. Passando o mel sobre a pele. O mel verdadeiro é absorvido após certa fricção, mas o mel falso se torna pegajoso. O ideal é você fazer sempre mais de uma prova. Não vale a pena comprar gato por lebre. Agora, para descristalizar o mel puro. Se você prefere o mel líquido, você tem duas opções, sempre mantendo o produto num frasco de vidro. Você pode colocá-lo no sol, até ele se tornar líquido como você quer. Ou então deixá-lo em banho-maria. Mas a água não pode ficar fervendo, porque os nutrientes do mel não resistem a temperaturas acima de 60 graus. O ideal é manter a temperatura da água abaixo de 45 graus até que o mel se liquefaça. Neste caso, se você não estiver usando um descristalizador próprio, espere a água ferver, apague o fogo. Só então coloque o frasco de mel no banho-maria até que ele se torne líquido. E jamais coloque seu mel em micro-ondas, porque ele perde toda a validade nutricional. O mel que passou pelo micro-ondas não é mais mel, é um cadáver. Agora as restrições e orientações para o consumo do mel. O mel, por lei, é proibido para crianças menores de 1 ano, por causa do risco de uma contaminação que se chama botulismo. Por segurança, não é aconselhável oferecer mel para crianças menores de 2 anos, por causa da relativa imaturidade da microbiota intestinal. Diabéticos e pessoas com dificuldade de controle da glicemia não devem fazer uso de mel, a exemplo de quaisquer carboidratos simples. Pessoas com excesso de peso ou com esteatose hepática devem ter muita cautela no uso do mel, porque como um carboidrato simples e muito calórico, ele pode concorrer para a piora desses quadros. O mel é classificado como um poliol. É uma categoria de carboidratos osmóticos de difícil digestão para pessoas sensíveis, como sorbitol, eritritol, xilitol, por exemplo. Essa categoria de alimentos fermentáveis, conhecidos pela sigla FODMAPs, gera uma incômoda inchação nas pessoas que têm essa sensibilidade digestiva, e isso contraindica o uso do mel. Para os demais casos e para as pessoas que se dão bem com mel, a dose máxima diária por pessoa é de 1 colher de sopa, que equivale a 25 gramas de mel. Muitas pessoas pensam que gostam de café, mas não toleram seu gosto puro e teimam em adoçá-lo. Para essas pessoas que não sabem apreciar o verdadeiro sabor do café, fica o consolo de poder usar o mel, desde que não ultrapasse a dose diária recomendada. Outra orientação para o consumo do mel quanto às frutas muito doces é que não vale a pena adicionar mel a esse tipo de fruta, como banana, por exemplo, porque fica uma sobrecarga de carboidrato no organismo. O ideal é associar o mel com frutas menos doces, como abacate e coco, por exemplo. No caso do abacate, o seu teor gorduroso diminui a absorção dos carboidratos do mel. Bem, usando ou não o mel, seja como alimento ou como medicamento,
fica valendo aquelas recomendações de sempre que quem assiste minhas videoaulas já conhece. O nosso maior inimigo não é a gordura, e especialmente a gordura do bem. Essas gorduras não são nossas inimigas. Quem definitivamente não gosta de nós é o açúcar, que nos engambela com sabor doce e viciante, mas vai nos envenenando ao longo do tempo. É irracional agradar a língua por alguns minutos e comprometer a saúde por muitos anos. O seu verdadeiro amor por você mesmo é o seu cuidado com o seu templo, que implica, entre outras coisas, em comida de verdade, em sono noturno adequado, em evitar a todo custo o sedentarismo. O seu verdadeiro sucesso é sua saúde, e não existe sucesso que cai do céu. Ele exige renúncia inteligente e sacrifício oportuno. E você pode ter dois comportamentos com relação à sua saúde. Se ela está boa, você agradece zelando por ela. Se ela não está boa, você vai lutar por ela fazendo a sua parte. Conforme você vê, qualquer dos dois casos requer atitude. Agora eu vou mostrar para você alguns exercícios que diminuem barriga. A minha barriga está pequena, mas eu deixo esse estímulo para você.